A Bíblia tem 4 versículos, em Gênesis 6, que dizem o seguinte: Filhos de Deus desceram à terra, viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si as que escolheram, e delas tiveram filhos. Esses filhos ficaram conhecidos como Nefilins. E o que eles eram, ninguém sabe ao certo, até hoje. 4 versículos. 4. E neles está condensada uma das maiores controvérsias da história da interpretação bíblica. Anjos que caíram, gigantes que comiam humanos, segredos roubados do céu, um dilúvio que veio depois, não por acaso, e um livro inteiro escrito séculos antes de Cristo, que conta tudo com detalhes, mas que ficou de fora do cânone ocidental quando a tradição cristã foi consolidada. Hoje, no Pergaminhos Antigos, vamos olhar para esses 4 versículos sem dogma e sem julgamento. Apenas o que o texto diz, o que os comentadores antigos complementaram e o que sobreviveu nos pergaminhos. Gênesis 6, versículos 1 a 4. Vou ler como está. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 4 versículos. E neles 3 entidades aparecem. Primeiro, os filhos de Deus. Em hebraico, Benei Ha-Elohim. Segundo, as filhas dos homens. Terceiro, os filhos da união entre os dois, chamados de Nefilins no hebraico original, traduzido por muitas bíblias como gigantes. E depois disso, no versículo 5, o texto pula direto para: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. E começa o caminho que leva ao dilúvio, como se os Nefilins e o dilúvio estivessem ligados. A palavra Nefilins, em hebraico, é Nefilim. A associação mais comum liga Nefilim ao radical hebraico Nafal, que significa cair. Mas a própria tradição antiga já mostra disputa. Os antigos rabinos liam Nefilim como os que caíram, uma forma passiva. Seres que caíram, que vieram do alto para a terra. A tradução grega antiga, a Septuaginta, feita em Alexandria no século III a.C., preferiu traduzir Nefilim como gigantes, em grego, gigantes. E a partir da Septuaginta, todas as traduções europeias herdaram esse termo. Gigantes, Vulgata Latina, Bíblias inglesas, Bíblias portuguesas, todas dizem gigantes. Então a tradição rabínica mais antiga lê Nefilim como os caídos. A tradição grega antiga lê como gigantes. Ambas convivem desde antes de Cristo. Esse pequeno detalhe linguístico abre uma porta enorme, porque se os Nefilins eram os caídos, o texto está sugerindo que eles vieram de algum lugar mais alto. E a única interpretação coerente com isso, dentro da tradição judaica antiga, é que vieram do céu. Os Nefilins seriam filhos de seres celestes que desceram para a terra. A literatura rabínica e os padres da igreja debateram durante séculos uma única pergunta: quem eram os filhos de Deus, de Gênesis 6? E 3 interpretações principais sobreviveram.
A primeira interpretação. Filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão, irmão de Caim e Abel. A linhagem dele, segundo essa leitura, era a linha piedosa, homens que andavam com Deus. A descendência de Caim era a linha ímpia. Filhos de Deus, na leitura piedosa, seriam descendentes de Sete, que se casaram com mulheres da descendência de Caim, mulheres ímpias. E os nefilins seriam apenas homens grandes, líderes, heróis caídos moralmente. Essa leitura é a preferida por Agostinho, por Calvino, por muitos comentadores cristãos modernos, porque não envolve sobrenaturalismo desconfortável. A segunda interpretação, filhos de Deus, eram reis, governantes humanos com autoridade divina delegada. A palavra Elohim, em hebraico, pode significar deuses ou governantes. Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Usa essa ambiguidade. Nessa leitura, filhos de Deus são reis ou nobres que abusaram do poder, tomando mulheres comuns à força. Tirania institucional. Nefilins seriam descendentes de elite militar, guerreiros poderosos, não sobrenaturais. Essa leitura é defendida pelos rabinos medievais Rashi e Ibn Ezra. A terceira interpretação, filhos de Deus eram anjos, e essa é a leitura mais antiga. Antes de Cristo, antes dos padres da Igreja, antes do Talmud. Essa interpretação está em cada tradução judaica antiga, na Septuaginta, em Filo de Alexandria, em Flávio Josefo, em todo o judaísmo do Segundo Templo, e ela é o que o livro de Enoque conta em detalhe. O livro de Enoque, também chamado de Penum Enoque, é um texto judaico antigo, compilado entre os séculos III e I antes de Cristo, composto por 5 partes. A primeira parte, chamada Livro dos Vigilantes, trata especificamente de Gênesis 6, e ela conta a história assim. Em 1 Enoque, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu, quando os filhos dos homens se multiplicaram, que nesses dias nasceram-lhes filhas formosas e belas, e os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram. E disseram entre si, vamos escolher mulheres dentre os filhos dos homens e gerar filhos para nós. Mas Shemi-Razá, o líder deles, hesitou. Disse, temo que vocês não vão executar esse plano, e eu sozinho vou pagar o preço. E os outros responderam, vamos jurar todos juntos, que cada um se obrigue por maldição mútua a não retroceder desta decisão. E foi exatamente o que fizeram. 200 anjos, 20 liderados por chefes, eles desceram ao Monte Hermon, montanha que fica na fronteira de Israel com a Síria moderna. E desse monte fizeram o pacto. O texto diz, e o nome do monte foi chamado Hermon, porque ali se ataram com maldição. Hermon, em hebraico, veio do mesmo radical de Sherem, anátema, maldição. Os anjos batizam o lugar onde se auto-amaldiçoaram e desceram. Cada um escolheu uma esposa, tomaram-nas e delas geraram filhos, e esses filhos cresceram e não eram normais. O livro de Enoque é específico, lista os 20 chefes dos vigilantes que desceram, cada um com seu nome. Eu não vou ler todos, mas vou dizer alguns. Shemi-Razá, o líder, o que organizou o pacto, Araquiel, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Daniel, Ezequiel, Baraquel, Sariel, Azael, e aqui entra uma nuance importante. A lista canônica de 1 Enoque 6 traz Azael, não Azazel, entre os 20 chefes.
Mas algumas tradições antigas aproximam os dois nomes. E no capítulo 8, Azazel ganha destaque próprio. Aparece como o ensinador, aquele que revelou aos homens segredos que não deviam ser revelados. O mesmo nome do bode expiatório de Levítico 16, o mesmo nome do anjo banido, o mesmo nome que já cobrimos num pergaminho anterior aqui no canal. Capítulo 8 de Enoque. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, e facas, e escudos, e couraças, e ensinou-lhes os metais da terra, e a arte de trabalhá-los. Continua. E pulseiras, e ornamentos, e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todas as pedras preciosas, e todas as tinturas. E surgiu muita impiedade, e cometeram fornicação, e foram desviados, e corromperam todos os seus caminhos. Veja o detalhe. Os vigilantes ensinaram aos humanos coisas que os humanos não tinham antes. Metalurgia, espadas, escudos, armas, cosmética, antimônio nos olhos, maquiagem, astrologia, o curso da lua, o curso das estrelas. Segundo outros vigilantes, Baraquel, Cocabiel, Ezequiel, feitiçaria e raízes, encantamentos, ervas medicinais, segundo Shemihazá. A leitura de Enoque é uma teoria da técnica, como o conhecimento técnico chegou na Terra, não por inovação humana, mas por revelação proibida. Os humanos não inventaram a guerra, foi ensinada a eles por seres que não deveriam ter falado. E aqui o texto fica mais sombrio. 1 Enoque, capítulo 7, versículo 2. E elas conceberam dos vigilantes, e tiveram à luz gigantes cuja altura era de 3.000 cúbitos. 3.000 cúbitos, aproximadamente 1,5 km. Claramente exagero literário, mas o ponto é, gigantescos. E esses gigantes, que a tradição depois conectaria aos Nefilins e mais tarde aos Anakim do relato bíblico, começaram a consumir. E comiam o trabalho de todos os homens. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra os homens e os devoraram. E começaram a pecar contra as aves, e contra os animais, e contra os répteis, e contra os peixes. E uns aos outros se devoravam, e bebiam o sangue. A terra, segundo Enoque, virou um campo de devastação. Os gigantes, filhos dos anjos com mulheres humanas, eram canibais, antropofágicos. E a terra, cansada de tanto sangue, capítulo 9, começa a gritar diante de Deus. E a terra acusou os ímpios. E é nesse ponto que Deus toma a decisão de mandar o dilúvio, não para punir só os homens, mas para apagar a estirpe dos nefilins. Mas espera, o dilúvio teria apagado tudo. Então, como aparecem gigantes depois do dilúvio? Números 13, versículo 33. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também aos olhos deles. Isso é Moisés enviando espias para a terra prometida. Mais de 1000 anos depois do dilúvio, e os espias relatam: ainda tem gigantes lá, filhos de Anak, os Anakim. Deuteronômio 3, versículo 11. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito era leito de ferro. Não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 cúbitos o seu comprimento, 4 metros de leito. Og, rei de Bazã, era gigante, e o mais famoso. 1 Samuel, capítulo 17. Golias de Gat, sua altura, diz o texto, era de 6 cúbitos e 1 palmo.
aproximadamente 2,80 metros. Na tradição bíblica posterior, Golias entra no mesmo imaginário dos gigantes ligados a Anaquim e Refaim, ecos tardios do problema que Gênesis e Enoque colocam no começo. A tradição judaica explica essa sobrevivência de diferentes formas. Uma diz que Naamá, irmã de Tubal-Caim, uma das figuras nomeadas da linhagem de Caim, teria sobrevivido ao dilúvio como esposa de Noé, carregando o sangue dos nefilins, segundo a identificação que a tradição rabínica posterior fez. Outra diz que os gigantes pós-dilúvio são manifestação espiritual dos espíritos dos nefilins mortos no dilúvio, que viraram demônios. Mas o ponto é, a Bíblia diz que eles continuaram, mesmo depois. Se o livro dos vigilantes explica Gênesis 6 tão bem, por que ele não está na Bíblia católica nem protestante? Vários autores cristãos antigos citaram Enoque com respeito. Tertuliano, no século II, defendeu ele explicitamente. Justino Mártir, Atenágoras, Clemente de Alexandria, todos invocaram Enoque como autoridade. Mas quando o cânone ocidental foi sendo consolidado, no fim do século IV, nos concílios de Hipona em 393 e de Cartago em 397, Enoque ficou de fora. E Agostinho ajudou a fortalecer essa leitura mais sóbria de Gênesis 6. Os argumentos foram: autoria duvidosa, conteúdo sobrenaturalmente excessivo, e a interpretação angelical começava a incomodar teólogos que queriam o texto bíblico mais contido. Mas Enoque permaneceu no cânone de uma igreja. A Igreja Etíope Ortodoxa Teoarredo, uma das mais antigas do mundo, manteve Enoque como livro canônico, e é graças a ela que o texto sobreviveu. Quando exploradores europeus chegaram à Etiópia no século XVIII, encontraram manuscritos de Enoque em Ge'ez. E foi através dessas cópias etíopes que o Ocidente reconheceu, em 1773, que o livro ainda existia. E tem mais. O Novo Testamento canônico, o cristão, cita Enoque diretamente. Carta de Judas, versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos. Essa citação é de Enoque, capítulo 1, versículo 9, do livro que ficou à margem do cânone principal. O autor de Judas, irmão de Jesus, segundo a tradição, leu Enoque. Citou Enoque como profeta. E essa citação está, até hoje, no Novo Testamento aceito por católicos, protestantes e ortodoxos. O livro ficou fora do cânone ocidental, mas um fragmento da sua voz permanece, escondido em pleno Novo Testamento canônico. E não é só na carta de Judas, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Anjos que pecaram, lançados em cadeias de escuridão. A mesma imagem dos vigilantes punidos do livro de Enoque, agora dentro do Novo Testamento canônico. 2 livros do Novo Testamento ecoam o que Enoque conta, mesmo que o livro inteiro tenha ficado de fora do cânone. Os nefilins são uma história inacabada. 4 versículos em Gênesis, algumas linhas em Números, mais algumas em Deuteronômio. Um livro inteiro fora do cânone, uma citação no Novo Testamento. E uma pergunta que nenhum estudioso responde com certeza. O que eram de fato os filhos de Deus de Gênesis 6? Anjos caídos que desceram do céu,
reis tiranos da antiguidade, descendentes piedosos de Sete que se corromperam, ou todas essas coisas ao mesmo tempo lidas em camadas? A tradição mais antiga, a judaica do Segundo Templo, a do livro de Enoque, a que sobreviveu na Etiópia, diz: anjos e os nefilins, seus filhos, os gigantes que vieram antes do dilúvio e que, segundo os textos, ainda voltaram a aparecer depois. Pergaminhos antigos, sem dogma, sem julgamento, só os pergaminhos. Se essa história te tocou, deixa o like, inscreve no canal e me conta nos comentários qual história bíblica esquecida você quer ver explorada por aqui.